Humor foi o que nos acompanhou no nosso último programa. Hoje vamos dar continuidade porque ainda temos algumas coisas para explorar sobre este aspecto que também ajudou Viktor Frankl nos campos de concentração a conseguir ter um sentido, a conseguir dar um sentido e aliviar um bocadinho o sofrimento daquele momento. Então, já pensaram em momentos onde estamos numa situação difícil, mas vem alguém e diz-nos algo, seja uma anedota, seja algo que nos aconteceu, que nos faz recordar alguma coisa, e nós damos assim uma gargalhada, aquela gargalhada boa, e naquele momento preciso, parece que até aquela situação que estávamos a viver se dissolve. Estou-me a lembrar uma situação pessoal que eu vivi no meu trabalho de parto, num dos meus filhos, já não sei qual, estava em pleno trabalho de parto, umas dores horríveis porque a epidural estava a passar o seu efeito e o meu marido estava lá ao meu lado. Ele lembra-se de uma situação que nós vivemos, conta-me a situação, eu não aguento e rio imenso, às gargalhadas de chorar a rir. E naqueles segundos, não chegaram a ser minutos, mas naqueles segundos que eu estive a rir, realmente as dores elas não passaram, porque elas continuaram lá, mas foram suportáveis. Parece que, entre aspas, ganhamos tempo, não é? Aquele momento que tivemos ali a rir não estava efetivamente ali. A minha mente estava naquele local que estávamos a referir-nos, estava naquele momento engraçado que nós vivemos e aquele sofrimento, ele não passou, que ele continuou lá, mas aliviou. E é isto que o Frankl nos fala sobre o humor. Reparemos no que ele nos diz no seu livro. Uma coisa insignificante pode causar a maior das alegrias. Tomemos como exemplo algo que aconteceu durante a nossa viagem de Auschwitz para o campo afiliado com Dachau. Estávamos todos com medo que o nosso transporte fosse para o campo de Mauthausen. Ficámos ainda mais tensos quando nos aproximámos de uma ponte sobre o Danúbio que o comboio tinha de atravessar para chegar a Mauthausen, segundo diziam companheiros mais experientes. Aqueles que nunca viram nada parecido com isto não podem imaginar a dança de alegria que os presos fizeram na carruagem quando viram que o nosso transporte não ia atravessar a ponte e ia apenas, entre aspas, para Dachau. E também o que aconteceu à nossa chegada ao campo, após uma viagem que durou 2 dias e 3 noites. Quando chegámos, a primeira notícia importante que ouvimos de prisioneiros mais antigos foi que este campo não tinha forno, entre aspas, nem crematório, nem gás. Esta alegre surpresa deixou-nos a todos de bom humor. Rimos, contámos piadas, apesar de tudo quanto tivemos que suportar nas horas que se seguiram. Ora, eu acho fantástico esta passagem porque ele diz que foram apenas para Dachau. Isto faz-me lembrar também outra situação, que é quando nós estamos a receber uma notícia que não é boa ou alguma situação que estamos a viver que não é boa, é muito, muito grave. Imaginem, estamos à espera de receber um diagnóstico de uma doença incurável e de repente dizem-nos, afinal não é isso, é só, entre aspas, isto, porque não deixa de ser uma doença. E parece que nos alivia, não é? As mães vão entender quando eu digo que aquilo que nós mais tememos no nosso dia de trabalho é receber um telefonema da escolinha dos nossos filhos. Então, qual mãe não passou já por isto, de receber um telefonema da escolinha dos filhos e sempre com aquela voz muito calma, não é? Oh mãe, não se preocupe, o seu filho está bem, é só... E quando a pessoa diz é só, eu penso que ele já está a caminho do hospital, com tudo partido e mais não sei o quê, e dizem-nos, ele está com febre. Nós respiramos de alívio. É só isso. Como se estar com febre fosse algo bom. E do outro lado, às vezes, até passamos por pessoas insensíveis, umas mães insensíveis. Mas a verdade é que, diante de uma situação que para nós seria catastrófica, ter algo que não é tão mau assim, traz-nos um alívio. É verdade ou não é? Então, a vida, ela realmente apresenta-nos sempre situações que não são sempre tão agradáveis quanto isso. E vocês podem perguntar, então Marta, mas todas as pessoas conseguem ter bom humor? Será que não existem obstáculos ao bom humor? Então, podemos dizer que há certos tipos de situações que não ajudam a pessoa a conseguir realmente ter humor.
como alguém que seja mais rígido ou que não consiga mostrar as suas vulnerabilidades. Essas pessoas têm dificuldade de sair daquilo que são os seus padrões, de que são aquilo do que deve ser, têm dificuldade de sair da caixa, como nós costumamos dizer, e criam imensas defesas à sua volta que dificulta fazer uma distância da situação, ver outras perspectivas, pensar de forma diferente. Aquela frase também famosa nossa portuguesa que é: se não podes vencê-los, junta-te a eles. Então, numa situação onde não está a dar certo, as coisas não estão a correr bem, se eu não posso vencer, deixa-me juntar à situação, seja ela qual for. Isto ajuda a distanciar da situação e a trazer uma certa leveza à situação. E vocês podem dizer: mas Marta, isso são coisas muito pequeninas também, não é? Do nosso dia-a-dia. Sim, mas são estas pequeninas coisas que se vão juntando e que vão transformando em nós uma situação tão grande que nos pode levar a um mau humor e a termos dificuldade de sair deste mau humor. Nós precisamos de aliviar a nossa tensão, de nos libertar um pouco. Vejam a imagem agora que está a aparecer aí. Esta pessoa, que não precisa de apresentações, a própria imagem fala por si, foi um grande Papa, foi um grande homem, como vocês todos sabem. Ele deu a vida toda por todos nós, deu a vida pela Igreja. E olhem como nessa foto nós podemos ver que o bom humor nunca o largou. Era um Papa, São João Paulo II era um Papa do humor, de conseguir levar até ao fim da sua vida alguma leveza. Nunca deixou de dar boas gargalhadas. Então é sem dúvida um outro exemplo que nós podemos também tomar e percebermos que o humor também na nossa velhice ele é importante e não devemos achar que isso é só para os novos. Não esqueça de trazer leveza à sua vida e que o humor esteja sempre presente na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser.